Muito bem, gente. Algumas observações, né? Quero fazer só mais duas observações de termos para nos ajudar a entender melhor a narrativa da história dos seres humanos, que eu acho que, para quem não sabe hebraico, talvez ajude, né, a entender um pouco o que está ali naquele texto. Quando a gente fala, por exemplo, o famoso 2,18, né? Quem tem aí o texto de Gênesis 2,18, auxiliar que lhe corresponda, né? Essa expressão é sempre diferente nas traduções. Como é que está nas traduções de vocês aí? Mas vamos entender o que está ali no hebraico, né? Porque acho que vai, talvez, nos dar uma luz, né? O termo é ezer kenegdo, que em hebraico é uma expressão que realmente os tradutores dá uma dificultada aqui, né? E uma das soluções que os tradutores conseguem, né, achar para ajudar a resolver esse problema é olhar onde o termo aparece em outros textos, em outros contextos, para saber traduzir nesse caso aqui, né? Mas kenegdo, negde tem o sentido de oposição. E isso é muito difícil de encontrar nas traduções. Aí, no interlinear, o Edson de Faria Francisco ele conseguiu fazer de uma maneira que dá a entender, mas ao mesmo tempo, né, o isenta de muita tomada de decisão difícil aqui, outra metade, né? Mas negede, a raiz da palavra kenegdo é negede, que é uma ideia de oposição, que esteja diante, fazendo oposição. Essa é a imagem da raiz da palavra, tá? Agora, a palavra exer, que vem antes, ela é usada em contexto militar. E isso é interessante, porque ele é usado principalmente nos Salmos, quando alguém vem ajudar, vem intervir com ajuda militar para outro exército. Então, não é apenas... E daí, por isso que muitas traduções dão dois sentidos. Uma auxiliadora que lhe corresponda, sempre duas coisas, né? Ao auxiliador idôneo, muitas vezes. Então, a maioria das traduções, não são todas, é claro, usam dois sentidos. Por quê? Porque tem dois termos difíceis ali, que é exer kenegdo. E o exer tem o sentido de intervir com um exército para ajudar na batalha. Então, é uma ajuda de um exército para outro. É isso que está no sentido dessa palavra, nos outros usos dessa palavra, e kenegdo, esse sentido de oposição. Então, veja, é uma oposição necessária. Não é uma concordância, é alguém que pense e olhe em outra direção e que lhe faça oposição para ajudar, para trazer um suporte necessário na batalha, mas como igual. Por quê? Porque o termo é usado em contexto militar de exércitos. E geralmente um exército que vem ajudar o outro que está perdendo. Além do interlinear, que o interlinear é uma boa aquisição, né? Que esse aqui é o volume 1, é o Pentateuco inteiro, interlinear hebraico-português. Então, o texto muito bem. Então, vamos para a segunda dica do hebraico que eu quero dar para vocês, além dessa do exer kenegdo, que é essa ideia de oposição, para a gente entender basicamente qual foi o objetivo desse segundo ser que Deus criou, né? Porque ali diz já o propósito. Então, qual o propósito desse segundo ser? Não era ser harmoniosamente concordante com tudo, não era era realmente algo para fazer diferença, né? Agora, o segundo elemento é no 2,22. Amo essa tradução da Nova Pastoral, porque ela faz questão de colocar quando tem o nome Javé ali, né?
para mostrar que é o nome próprio da divindade e não só uma palavra genérica para Deus. Isso ajuda muito, né? Agora, a observação é de que lugar que Deus tirou o pedaço para fazer a mulher. E que muitos falam que é costela, né? Já teve gente, eu já li cada aberração que é assim uma coisa complicada, né? Então, o termo selá, em hebraico, ele significa lado. Lado. E veja, aí você pode interpretar milhões de coisas, tá? A partir daí. Agora, o uso desse termo no Antigo Testamento, que aí ajuda a gente a ter uma noção, né? É muito interessante que esse termo é um termo arquitetônico, ele só aparece aqui para designar corpo humano, mas é um termo usado na arquitetura para falar sobre o lado, as colunas laterais do templo, as portas laterais do palácio. Aí, quando é algo da arquitetura de um palácio, de um templo, geralmente é usado, quando fala de lateral, sei lá, a mesma palavra que é usada aqui. Então, é interessante que não se especifica o lugar do corpo. Qualquer palavra que diga é costela, é isso, é aquilo, é uma especulação, porque realmente, em outros contextos, a palavra é usada somente em ambiente arquitetônico. Então, a gente fica realmente, como ela é dificilmente usada num contexto de corpo humano, a gente fica um pouquinho sem poder trazer muitos detalhes nesse sentido, tá bem?